Nesse vídeo eu vou te apresentar os 7 motivos que me fizeram investir em PetroRio, PRIO. E quem sabe algum desses motivos leve você a também tomar alguma decisão sobre os seus investimentos. Eu vou te falar um pouco sobre a estratégia da empresa, sobre o seu modelo de crescimento e por que eu acredito que esse sim é um negócio pensado a longo prazo. Se você busca conhecer em profundidade qualquer tipo de investimento antes de colocar seu dinheiro, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo porque vou trazer muito insight valioso sobre essa empresa. E o último motivo pode te surpreender. Então vamos lá! Sem enrolação, motivo número 1, custo de extração do petróleo. Como você pode ver nesse gráfico da esquerda, a PRIO saiu de 2018 de aproximadamente $30 para extrair um barril de petróleo para os atuais $9,8, sendo que eles já atingiram em algum momento o patamar de $6,8 por barril de custo de extração. Vale observar que essa subida nos custos dos últimos trimestres se deve à diminuição na produção, que ocorreu principalmente por causa da greve do IBAMA, mas isso a gente vai ver na sequência. O importante aqui, eu acredito que seja o quão claro é a estratégia da empresa em baixar a redução desse lifting cost. Observando aqui no gráfico da direita, fica muito claro que mesmo em cenários mais estressados, a exemplo da pandemia, onde em cinza está representado aqui o valor do Brent médio de cada trimestre, em azul o lifting cost, ou seja, o custo de extração do petróleo também em média por trimestre. Fica muito claro que mesmo nesses momentos de maior estresse, a companhia é rentável e é isso que a companhia tem algum tipo de controle, porque sobre o preço do petróleo, pelo seu tamanho e também pela representatividade do próprio Brasil na produção mundial de petróleo, nós não temos controle algum. Sendo assim, esse foco é muito importante e faz com que a empresa seja bem sucedida olhando o longo prazo. Motivo número 2, receitas em dólar. Como nós observamos até nos últimos 2 gráficos, tanto o custo quanto o preço do petróleo estão definidos em dólar. A PRIO faz a venda para vários países, não necessariamente para o Brasil, inclusive eles não fazem vendas normalmente para o Brasil, mas eles têm essa opcionalidade de vender para qualquer país que esteja pagando o preço mais adequado. Claro que esse mercado é regularizado e tem suas cotações na Bolsa de Chicago, por exemplo, porém ter essa receita dolarizada é bastante importante, ainda mais agora, quando o dólar já chegou a atingir muito próximo dos 6,30. Apesar de ser muito ruim isso para o país, para a PRIO é positivo, porque parte dos seus custos como funcionários, dívidas, são em reais e a receita é dolarizada. Então essa disparada do dólar não prejudica a PRIO em nada, muito pelo contrário, quando nós olharmos a receita em reais, ela vai subir de maneira significativa nesses momentos estressados. Sendo assim, a receita dolarizada traz esse benefício de uma maior resiliência em momentos de estresse localizados, que é o que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Então, realmente acredito que o momento seja bastante adequado para considerar a PRIO fazer parte do seu portfólio. Motivo número 3, crescimento orgânico. O crescimento orgânico nada mais é do que aquele crescimento que não depende de aquisições. Sendo assim, a PRIO, inclusive no seu site, traz isso com muita força e com muita clareza, que ela é uma empresa que trabalha muito forte na revitalização dos ativos que ela tem no seu portfólio, trazendo novas tecnologias para aumentar a sua produção e também sua vida útil. Outro ponto que eu considero importante aqui é que a PRIO, dentro do seu portfólio de campos, tem o campo de Wahoo, que atualmente não está sendo explorado, não está sendo aproveitado, pelo fato de que o IBAMA ainda não concedeu as licenças para a exploração desse campo. Somente nessa operação, segundo os dados da própria empresa, ela pode incrementar sua produção em 40 mil barris ao dia. Então esse campo já está dentro do seu portfólio, já está considerado nas dívidas que a empresa tem, porém não está sendo aproveitado. Isso faz com que tenhamos um crescimento projetado aí para os próximos anos bastante interessante. Ainda mais considerando que a empresa deve fechar esse ano com uma produção de aproximadamente 80 mil barris ao dia. Estamos falando aqui de um crescimento já de 50% contra a produção atual. Motivo número 4, crescimento inorgânico, ou então crescimento a partir de novas aquisições. Como nós podemos observar nesse gráfico aqui que eu tirei da Nord Research, a PRIO tinha uma produção esperada para 2024 de 131 mil barris ao dia, que foi impactada pelo que eu já comentei, a questão do IBAMA. E esse crescimento ele não se perdeu, ele só foi postergado para os próximos anos. Além disso, recentemente, em setembro desse ano, a PRIO anunciou a aquisição de 40% do campo de Peregrino, que pode adicionar também entre 40 e 50 mil barris de petróleo diários nessa sua produção. Ao comprar esses 40%, a PRIO já garantiu a preferência na aquisição dos 60% remanescentes, que estão com outras empresas.
Outro ponto relevante é que a própria Nord lançou recentemente outra matéria onde eles mencionam que em 2026 a produção da PRIO pode alcançar os 170 mil barris de petróleo sem considerar nenhuma nova aquisição, ou seja, já considerando o endividamento, a alavancagem operacional atual da empresa. E eu entendo que nós tenhamos aí um crescimento muito interessante já contratado dentro do próprio portfólio da PRIO, cabendo à PRIO explorar e otimizar os custos, que é o que a empresa sempre fez muito bem, configurando um excelente ponto de entrada nos preços atuais. Motivo número 5, eu trouxe aqui como skin in the game, e não vou ser eu que vou falar sobre isso, vai ser o próprio CEO da empresa. Hoje, 90%, 93% das pessoas são sócias da companhia, né? E eu acho que desses 93, todo mundo tem, a grande maioria deve ter pelo menos 80% do patrimônio em PetroRio. No nosso caso, eu, né, os diretores, tem, sei lá, 90%, 100% do patrimônio em PRIO. Isso que a gente chama de skin on the game no mercado financeiro, né? É isso. Então, o pessoal todo tem muito isso, sabe? E a gente quer sócio. Né? A nossa cultura é uma cultura de sócio. Né? Eu acredito muito em dar poder às pessoas e exigir resultado. Eu não sou muito de ficar micromanagement, sabe? Esse parafuso aqui e tal, não sei o que. Não. Eu converso muito, né, sobre os assuntos com as pessoas e tal. Obviamente exijo muito resultado. E essa é uma cultura diferente. As majors, né, elas são, por serem gigantes, né, talvez, elas são coisas muito mais procedimento, tal, não sei o quê. O procedimento é quase que mais importante do que as pessoas. E na PRIO as pessoas são mais importantes. Né? Acho que eu, particularmente, sou muito fã de empresas que têm esse tipo de programa, porque isso faz com que os funcionários estejam alinhados com nós, investidores minoritários. Você sabia disso? Motivo número 6, reservas comprovadas. A PRIO extrai petróleo e é super relevante ela ter reservas comprovadas desse petróleo para garantir que a empresa seja viável para os próximos anos. Então aqui é interessante observar nesse gráfico, inclusive que foi gerado a partir de uma auditoria externa, ou seja, de outra empresa que não a própria PRIO, onde nós podemos observar que se a produção da PRIO fosse de 150 mil barris ao dia, sem nenhum novo projeto de revitalização ou de exploração, eles já teriam reservas para pelo menos os próximos 14 anos, sendo que não é esperado que a PRIO não faça nenhum novo projeto de exploração e melhoria da vida útil dos campos atuais. Isso também traz bastante segurança nesse investimento. Motivo número 7, a baixa alavancagem. Outro gráfico extraído diretamente do site da PRIO aponta que o endividamento deles atual está em 0,5 vezes EV/EBITDA, ou seja, muito controlado. Adicionando aqui, eu pus em uma setinha vermelha a compra de Peregrino, eu entendo que essa alavancagem vai para aproximadamente 1,2 vezes, o que ainda assim é muito controlado. Para uma empresa que gera muito caixa, não me preocupa o endividamento. É muito importante em momentos com a taxa de juros nos patamares atuais ter um controle nesse indicador, porque é muito fácil a empresa gastar todo o seu caixa pagando somente juros de dívida, que nós temos várias empresas varejistas passando por isso. Não é o caso da PRIO e reforça ainda mais a minha tese nesse investimento. E, entregando um pouquinho mais do que eu prometi, o 8º motivo é o preço. Aí você vai lá, vai digitar no Google PRIO 13 e vai observar, nos últimos 5 anos a empresa se valorizou 437%, ela está basicamente no topo histórico, ela está cara. Não, a empresa está muito mais barata do que ela estava há 2 anos atrás, por exemplo. E é isso que nós vamos ver no Excel aqui que eu elaborei para ilustrar um pouquinho melhor do porquê eu entendo que ela está num excelente momento de entrada. Eu adicionei aqui os indicadores de valuation dos últimos 5 anos, onde nós podemos observar em verde o número mais baixo e em vermelho o número mais elevado. Sendo assim, fica muito claro que nos 4 indicadores, preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, EV/EBITDA e lucro por ação, a PRIO está negociando a um patamar muito melhor do que estava nos últimos anos, configurando sim um preço abaixo da média. Quando nós observamos aqui indicadores de endividamento, o mesmo. Eles estão sim um pouco acima do que estavam nos últimos anos, mas ainda assim a níveis muito interessantes e muito controlados. Indicadores de eficiência também. A produção da PRIO foi bastante impactada pela greve do IBAMA. Sendo assim, esses indicadores estão um pouco abaixo do que normalmente estavam, mas ainda assim um excelente ponto, ainda mais considerando todo esse crescimento que nós vamos ter para frente, que faz com que esses custos sejam diluídos por uma maior produção. Indicadores de rentabilidade também bastante
bastante saudáveis, com ROI, ROA e ROIC muito elevados se comparados à média das empresas brasileiras. E uma das coisas que mais me atrai na empresa, os indicadores de crescimento. Ela apresenta todos esses indicadores que nós comentamos com um crescimento de receita de 70% em média nos últimos 5 anos e um indicador de crescimento de lucro de 94% nos últimos 5 anos. É uma excelente empresa, num excelente momento de entrada, analisando todos os indicadores que nós olhamos, nenhum me chama atenção e justifica o preço atual da empresa, ainda mais com todo esse crescimento já projetado e contratado dentro dos indicadores da PRIO, dentro do endividamento da PRIO. E você, o que achou de tudo isso que nós vimos aqui? Alguma coisa te chamou a atenção? Por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para dar aquela fortalecida. Um abraço e até o próximo vídeo.